Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração pedindo agora a bênção de Deus sobre os nossos corações, preparando para a palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido até aqui, por cada vida, e agora eu me coloco nas suas mãos e peço que o Senhor venha me abençoar, que a tua palavra ela possa ser, Senhor, compreendida, entendida, e que o seu Espírito Santo possa trazer isso em nossos corações. Abençoa aqueles que nos assistem pela internet, e que o Senhor também possa operar, Senhor, em cada lar, em cada vida, é o que nós te pedimos. Amém. Amém. Bem, nós estamos, então, hoje eu vou retomar um salmo que eu comecei no começo do ano, que é o salmo de número 103, e se você não pegou as primeiras partes, você pode voltar, é desde o começo do ano, vindo na sequência, depois vai ter a Páscoa, nós paramos por causa da Páscoa, o Edu também teve uma sequência de pregações, e eu vou continuar da onde eu parei, porque as lições, elas são muitas, à medida que nós vamos começando. E Davi, então esse é um salmo de Davi, o salmo 103, e Davi, ele nos faz subir nesse salmo, degrau por degrau ali. E este é um salmo, como eu disse bem no início, quando estávamos falando no início desse salmo, sobre ele ser um salmo evangelístico. De todos os que nós temos, os salmos na Bíblia, esse é o salmo que mais evangelho chama, mais evangelho proclama. E esse salmo, então, que nós viemos trabalhando, no começo nós falamos, no início, sobre salvação. Olha quanto assunto que esse salmo tem. Falamos sobre a provisão de Deus. Falamos sobre a proteção de Deus, na terceira pregação que eu fiz. Depois nós falamos em quarto, sobre as promessas de Deus, ou as garantias que Deus ele nos dá como Deus poderoso. Nós estamos falando desse Deus aqui hoje. E Davi, então, ele traz, enquanto ele está falando nesse salmo, 4 promessas, e na última pregação eu falei sobre 2 dessas promessas, que foi a promessa da misericórdia, que está no verso 8 ao 10, e falei sobre a promessa de compreensão. Ele nos entende, Deus nos entende na nossa estrutura, quem nós somos, e Ele nos compreende, então, dos versos 11 e 12 que Davi ele traz. Então, se você não pegou essa parte, você pode voltar e assistir. Eu acredito que tem muita coisa edificante para a sua vida. E eu terminei, então, estes versos 11 e 12, que foi aonde eu parei, no verso 12. E nos versos 11 e 12, se você tem a sua Bíblia aí, nós vamos pegar a partir daí. Eu comecei falando sobre a forma com que Deus ele trabalha com cada um dos seus filhos, sobre o seu perdão, a forma com que Ele olha para as nossas falhas, a forma com que Deus olha com misericórdia para a nossa condição humana, por exemplo, na questão de doença, na questão de situações difíceis da vida, como Deus ele olha para nós. E eu li esse verso 11 e 12, e daí a gente continua, que eu li assim: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que os temem, e como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Então esse é o verso 11 e 12, foi aí que eu parei. Se você prestar bem atenção, que vai ser um gancho para a gente seguir aí. Na versão original, quando você pega a palavra e traduz e tenta encontrar ali qual é a versão mais aproximada, a versão original traz assim, esse verso 12 aqui, quando diz do Oriente está longe do Ocidente, foi até aí que eu terminei na última pregação. Na versão original está como o leste está longe do oeste. E é interessante, eu fiz essa observação, que Davi até naquela época, Deus, o Espírito Santo usa para ele falar de leste a oeste, fazendo essa circunferência que corta no sentido aqui que a gente fala horizontal, quando a gente olha para a terra. Porque se ele fizesse de norte para sul, ou de sul para norte, ora a gente está no norte e ora a gente está no sul. Então, daria mais uma ideia de eu estou lá em cima, agora estou lá embaixo, estou lá em cima. Agora para pensar, quando eu falo que o Oriente está longe do Ocidente, se você pega e você fala, por exemplo, do leste para o oeste, e você faz essa circunferência, se você vai para o leste, vai ser eterno para o leste. Você nunca vai parar.
Você não está fazendo, é mais ou menos essa dimensão de que Deus, quando Ele olha para a nossa transgressão, Ele não olha mais para aquilo, Ele toma um caminho diferente. E alguns historiadores e comentadores bíblicos, eles dizem que Davi, provavelmente naquela época, o que chamou a atenção dele para ele falar, como Deus ele se afasta dessas coisas da nossa vida, assim como Ele limpa a gente desse pecado, é mais ou menos como o sol. Então imagina Davi naquela época, sem essa tecnologia que hoje a gente consegue ver, saber o horário exato que o pôr do sol ele acontece. Se você olhar no seu relógio, ele dá o pôr do sol, ele dá, desculpa, o nascer do sol, o pôr do sol. No seu relógio, no seu telefone, você consegue saber isso tintim por tintim, o que vai ser até para o futuro, pelos cálculos que eles fazem. Agora imagina Davi. E eles dizem que Davi, então, é muito possível ele ter feito uma referência aqui ao sol. Quando ele olha o sol, então, aparecendo no horizonte, que provavelmente, na maioria das vezes, ali pela região do leste, ele nasce, e aí ele se põe de uma ponta a outra, imagina, e ele vai para o oeste, e ele para, então, num outro lado, e ali ele, então, acaba sumindo no horizonte, no oposto. E Davi, ele faz essa comparação, então, de como Deus ele é grandioso, que de uma ponta a outra, Deus ele nos livra, Ele olha para nós e consegue nos livrar de toda essa culpa. E essa é a relação de Deus, que Davi, eu até usei esse verso para a gente começar, que Davi ele está criando uma linha de lógica e uma ideia muito interessante. Agora, precisamos entender que Ele afasta para longe, então, as nossas transgressões. E tem um comentarista bíblico, um pastor, teólogo, e ele faz muitos comentários sobre o Novo Testamento. Eu acredito que hoje seja um dos mais conceituados sobre o Novo Testamento, que é D.A. Carson. E D.A. Carson, um dia, ele foi fazer uma visita, ele conta que foi fazer uma visita numa casa. Quando ele chega nessa casa, estava todo mundo, era a casa de um amigo, estava todo mundo sentado na mesa, e estava ali, e o amigo dele tinha um garotinho de 6 anos de idade. E esse garotinho, quando ele está ali sentado, de repente na mesa, enquanto está todo mundo comendo, ele grita assim: quando eu crescer, eu quero ser pai. E aí todo mundo olha para ele e ele ainda termina a frase dizendo: porque ser pai é mandar nos mais novos para eles fazerem tudo. Então imagina, no meio da mesa, todo mundo olhando: quando eu crescer, eu quero ser pai. E o pai olha para ele e D.A. Carson diz que ficou assim olhando: por que ele está falando isso? E aí ele termina com essa célebre frase dele aqui, dizendo: porque ser pai é mandar os mais novos fazerem tudo. Provavelmente porque o pai tinha falado para ele alguma coisa, ou no dia anterior, ou ali o que estava acontecendo. Agora, quantos de nós, aqui, que estão aqui, ou online, são pais? Quantos de nós aqui? Eu acredito que aqui, dos que estão aqui, dos homens que estão aqui, 1, 2, deixa eu ver, 3... 4, 5, 6 comigo, acho que 6. 6 aqui são pais. E o que é ser pai para você? Quando você fala ser um pai, o que é ser pai para você? Se você pudesse resumir o que é ser pai em uma palavra, o que é ser pai para você? O que você falaria? Em uma palavra. Pensa. Eu falo uma: responsabilidade. Ser pai é ter responsabilidade, muita, e especialmente nos dias de hoje. Exemplo. Ser pai é dar exemplo. O que mais? Tem mais uma? Vamos lá. Não lembra, Roy? Protetor. Protetor, boa. Exatamente, ser pai é ter um papel fundamental e importante na família, ter um papel importante na sociedade, ter um papel importante perante Deus. Isso é que é ser pai. Ele é símbolo, como o Roy falou, de proteção, ele é o provedor. O pai, ele é a liderança dentro de uma casa. E eu, desde pequeno, eu costumo ouvir que o pai, ele é o cabeça da casa. E é interessante que com o tempo foi se criando, disse, o pai é o cabeça da casa, o marido é o cabeça da casa, mas a mulher, ela é o
Pescoço. Então, quer dizer, diz que se ele é o cabeça da casa, então, lá, já gostou, né? Mas brincadeiras à parte, falando daquilo que realmente significa, milhares de anos da nossa vida foi assim. Milhares de anos, pessoas de outras épocas, de outros séculos, eles têm essa figura do pai, vem criando essa figura do pai, e o pai tem o seu papel, então, dentro desse sistema aqui. Apesar de que, ultimamente, nós temos tido, então, essa visão do pai um pouco distorcida, ou talvez bem distorcida. A figura do pai, ela tem perdido um pouco do seu valor, daquilo que realmente nós tínhamos alguns anos atrás. E precisamos, então, prestar atenção que a importância de um pai, por que eu estou falando isso? Porque é exatamente o que Davi ele vai trabalhar agora, dentro desse salmo. E é verdade que todos nós, aqui que estamos, nem todos somos pais, mas todos nós somos filhos. De uma forma ou de outra, nós fomos gerados por um pai. E para nós, seres humanos naturais, todos que somos aqui filhos de um pai, pais que estão vivos, pais que estão entre nós, e outros pais, como o meu pai, que já não está mais presente na minha vida. Pai que hoje fica na minha lembrança. Presentes alguns, outros pais não tão presentes assim. Por quê? Não porque não estão mais aqui, mas pais que não foram presentes na criação de seus filhos. Pais que não tiveram, não reconheceram os seus filhos. E muitos desses pais, eles vão sendo, então, no mundo desenvolvido, mas nem todos esses pais, eles acabam tendo o mesmo papel. Se na vida, então, natural é assim, agora e na vida da igreja? Você sabia que na igreja também existe o papel do pai, e um papel importante dentro da casa de Deus, dentro do corpo de Cristo, o papel do pai, a figura do pai? Quando Paulo ele faz uma referência, por exemplo, aos Efésios, ele faz essa carta, ele escreve essa carta aos Efésios e faz essa referência, no capítulo 4, do verso 6, do 4 ao 6, capítulo 4, 4 ao 6, ele diz, presta atenção o que Paulo fala, quando ele fala do corpo de Cristo. Há um só corpo, e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, no verso 6 diz, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Leio de novo o verso 6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E na carta aos Gálatas, Paulo ele continua dizendo no capítulo 4, verso 6, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba Pai. Ou diz, Paizinho, meu Pai querido. Veja que hoje, dentro da igreja, da onde nós vivemos, onde nós nos congregamos, nós temos um pai, nós temos a cabeça que é Cristo, da igreja, do corpo. Mas existe um Deus que está em todos, que Ele é sobre todos, por meio de todos e em todos. Como Paulo, ele diz. É um Deus que, eu não posso dizer que Ele se entrelaça conosco. Deus, Ele permeia-nos. Deus está nos permeando, nós somos infiltrados nesse Deus a partir do momento que nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Então, a presença de Deus, o Pai, e hoje é incrível, porque desde o início é algo que Deus quer que a gente entenda hoje. Talvez por um problema que você está passando, talvez por uma situação que você está passando, talvez por uma crise de fé, talvez alguém que está nos assistindo pela internet. Hoje eu tenho certeza que o que Deus quer que nós compreendamos é que Ele é Pai. Ele é Deus, Pai. E muitas vezes, quando nós olhamos para Deus, nós o reconhecemos como Deus, nós falamos com Ele como Deus, mas nós não temos essa nossa intimidade, muitas vezes, de Deus como Pai.
E é interessante que Davi ele tinha. E quando eu falei de promessas, falei da promessa da misericórdia aqui que nós falamos e a promessa da compreensão, a próxima promessa que Davi vai trazer no versículo 13 do Salmo 103 é a promessa da paternidade. Nós somos filhos de Deus. E eu queria que você abrisse no Salmo 103, 13. Salmo 103, 13 diz: o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Em outras versões, como a versão Almeida e Corrigida, traz: como um pai se compadece de seus filhos, olha a comparação, assim o Senhor se compadece de quem o teme, daqueles que o temem. Davi continua aqui a descrever a abundante misericórdia, a bondade de Deus, da mesma forma, e ele faz essa comparação de um pai que cuida e se compadece dos seus filhos, em suas fragilidades, em suas fraquezas, e assim, aqui a comparação é que esse pai, como Davi ele compara, ele faz isso para aqueles que temem quem ele é. Um Deus a quem eles servem, um Deus a quem eles respeitam, um Deus a quem eles têm essa devoção, esse carinho, esse apreço. E aqui a palavra usada, quando fala aqui, por exemplo, compadecer, em algumas versões, outras dá que Deus ele é bondoso e compassivo. A palavra no hebraico, a ideia da palavra no hebraico, olha que interessante. Ela aqui vai trabalhar dizendo a ideia que seria aquele amor que é perfeito de Deus, que é um amor sem fim, e às vezes essa palavra é usada como a gente vê aqui, essa ideia é como transmitida com uma palavra, misericórdia, Deus misericordioso, ou Deus bondoso, ou Deus de compaixão, a gente cantou isso hoje. Agora, essa ideia no hebraico, o que Davi está querendo passar por detrás é muito além ainda disso. A gente tem que encontrar, é óbvio que quando nós colocamos a tradução para a Bíblia, temos que encontrar a palavra que melhor nós compreendemos, mas por detrás existe uma ideia cultural até, da época, de que essa tradução aqui, ela não dá só para ser traduzida numa palavra, porque ela carrega uma ideia e ainda é muito mais profunda em seu significado aqui. E a ideia, quando Davi está falando isso, a imagem que se tira por detrás desse Deus que tem compaixão, esse Deus que se compadece, como um pai se compadece do seu filho, a ideia é o amor do que uma mãe, por exemplo, tem por um bebê. Imagina uma mãe que está segurando o bebê no colo, esse é o peso da palavra que está no hebraico. A mãe segurando o seu bebê no colo, o bebê recém-nascido em seus braços, o bebê que apenas olha para a mãe com total confiança, dependência e amor. A mãe, ela segura, ela tem esse amor por essa criança, e a criança demonstra esse amor para a mãe. Por quê? Porque automaticamente aquilo está nela, é intrínseco dela, ela está permeada por esse amor dessa mãe, e ela acaba então tendo na mãe essa confiança, essa dependência, esse amor. Então, isso é muito mais a ideia aqui do que um amor, por exemplo, como um amor conjugal. Isso é amor de mãe, e a gente sabe quando a gente fala amor de mãe, como é que é. Isso é amor, o quê? Sacrificial. A mãe, ela se sacrifica pelo seu filho. Ela é um amor para uma criança recém-nascida nutritivo, porque a mãe, ela nutre o seu filho. E é também um amor cheio de misericórdia, cheio de compaixão, e isso mostra que mesmo o amor que nós olhamos e vemos o melhor amor possível que nós podemos demonstrar para Deus como ser humanos, como se nós fôssemos essa criança no colo dessa mãe e demonstrando todo o nosso amor e nosso carinho. Em comparação com o amor de mãe, esse amor ele tem muito mais lógica, ele tem muito mais maturidade quando ela olha para esse filho. Esse filho ele olha por natureza essa dependência da mãe. Agora a mãe ela olha para esse filho com a responsabilidade sobre ele. É exatamente essa palavra e essa ideia que Davi ele está trazendo e ele está fazendo essa comparação. Acho que ficou bem entendido. Não dá para nós pegarmos e falarmos um amor com o outro amor. Eles têm pesos diferentes. Esses amores vêm carregados de pesos diferentes.
porque ele é ainda mais profundo. O exemplo aqui, por exemplo, aqui no caso, quando nós olhamos para esse pai amoroso que Davi ele cita aqui, lidando com seus filhos, agora traz isso para a vida. Nós todos somos filhos, e nós sabemos bem o que é ser filho. Agora você imagina seu pai, olhando, cuidando dos filhos cansados muitas vezes, de filhos aborrecidos, de filhos chateados, como por exemplo aquele garotinho que provavelmente ele devia ter tomado, o pai devia ter falado para ele, tomado uma bronca, né? Vai escovar seu dente, você não fez lição de casa, você não fez isso, você não fez aquilo. Por que o pai faz isso? Para fazer no seu filho com que ele ganhe responsabilidade daquilo que é necessário ser feito, de coisas que são até nocivas para ele, que na hora que ele está fazendo ele acha que é agradável. Agora eu quero que você se coloque nesse lugar desse filho de 6 anos, em relação a um Deus soberano. Se coloca nesse lugar. Você, e Deus olhando para você e vendo você como filho, e Davi tendo essa ideia de Deus, como um pai que se compadece de seus filhos, assim como o Senhor se compadece dos que o temem. É a mesma relação aqui. Ele não exige deles mais do que eles podem realizar, e a Bíblia está repleta disso, que Deus não pede para nós nenhuma carga a mais que a gente leve, a não ser de nos ensinar qual é o caminho para nós seguirmos. E Ele leva em conta e com muito cuidado também as fases nossas como seres humanos. É exatamente isso que Davi, ele mostra em apenas um verso, porque ele vai completar nos versos seguintes exatamente essa ideia. Quando um pai ele olha para o seu filho, é assim Deus. A diferença da idade, e ele olha para o seu filho, e ele sabe que o que ele está fazendo é exatamente correspondente com a idade que ele tem, ou correspondente com a fase da vida que ele está crescendo. Então esse pai, ele conforta o filho, e ele mede a expectativa dos seus filhos de acordo com a sua sabedoria e com a sua compaixão, não de acordo com a sabedoria do filho. Esse pai, ele mede o filho de acordo com a sabedoria que ele tem e com a maturidade que ele tem, porque ele é o quê? Um adulto. Quando o pai é adulto, ele lida com uma criança, ele pode até sentar com a criança, brincar com a criança ali, fazer, a mãe senta, faz casinha, brinca de boneca com a filha, mas a mãe está fazendo isso como participação para sua filha. Ela não se tornou uma criança de 6 anos de idade. E Deus, muitas vezes, a ideia é, ele faz exatamente isso na nossa vida espiritual, quem nós somos, e Deus se achega a nós com sabedoria, com compaixão, com maturidade, porque Deus é soberano, como um pai maduro, e Ele é muito mais experiente que seus filhos, e Ele vai vendo o seu filho, então, aprendendo e sendo formado a cada dia. E Alexander McLaren, que é um comentarista bíblico, ele faz um comentário bem interessante que diz o seguinte: podemos nos perder, quando ele faz comentário sobre esse verso, nós podemos nos perder nas imensidões do céu elevado e extenso. O que ele quer dizer aqui? A ideia desse céu, que quando a gente olha, nós em relação ao céu, é magnífico, nós não temos como comparar a imensidão, a gente fica de boca aberta, simplesmente quando a gente entra, por exemplo, e vai no centro de Londres, e a gente vê aquela igreja enorme, por exemplo, a St. Paul Cathedral. Você olha, aquilo é monstruoso. Imagina nós olhando para o céu e contemplando aquele céu. Ele está dizendo aqui, quando o ser humano ele olha para esse céu, quando ele olha para a imensidão desse céu elevado das coisas de Deus, ele olha, por exemplo, para a questão do pai aqui como um emblema ou a imagem desse amor paterno que vai direto ao coração do ser humano, porque ele começa a perceber, na sua experiência com Deus, que esse Deus é um Deus compassivo. E o que pode ser adicionado a isso? Essa imagem por si só, quando Davi ele traz, de um pai que compadece dos seus filhos, de um Deus que se compadece daqueles que o temem, é aqui uma das figuras que falam por si só. E nessa conexão, temos muitas experiências que nós vamos criando dessa figura paterna. Mas o pai também tem uma outra função, tem um outro papel, que é o papel de ensinar, sim, mas ele tem o papel de corrigir, ele tem o papel de aplicar aquilo que é justo,
para o benefício e o crescimento de seu filho, não só para ele como parte daquela família, mas como cidadão de família que ele vai participar, de outras famílias que ele vai ter contato. Então, o compromisso de um pai é criar um ser humano para a sociedade também. Então, essa responsabilidade, ela vai acontecendo. E esse pai, então, faz isso tudo para o benefício do filho, mas não, e se esse pai tem mais filhos, ele faz por benefício da sua família, mas não é em torno de o bem de um, e ali para prejudicar o outro. Em casa somos 4 irmãos, ou éramos 4 irmãos lá, hoje continuamos sendo os irmãos juntos, mas não vivemos mais os 4 juntos, cada um vai tendo a sua liberdade e a sua família. Mas quando nós éramos pequenos, e os 4, o meu pai, quando ele ia fazer alguma coisa, ele pensava para os 4. Não é abençoar, ou ajudar, ou fazer para um e prejudicar o outro. Deus, ele não trabalha nessa linha. Interessante, porque a mentalidade que a gente tem muitas vezes dentro da igreja, até em oração muitas vezes, é uma oração que vem revestida por detrás e incutida, escondida ali por detrás, um pedido de um prejuízo para alguém. Deus não trabalha nisso. O senso de justiça de Deus, o senso de justiça de um pai, quando ele olha para um filho seu, ele sabe o que ele deve dar, como ele deve dar, quando ele deve dar e o que ele deve fazer. Agora, há uma outra face da moeda aqui. No verso que Davi ele coloca, verso 13, o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. A atitude sábia, o final aqui ele disse, que é para quem? Para os que o temem. Há uma condição, Deus ele é um pai compassivo para os seus filhos, ele é. Mas ele é um pai compassivo para os seus filhos, que filhos? Aqueles que o temem. Davi ele sabe, ele conhece quem é Deus. E o que é temer a Deus? Como é que nós tememos a Deus? Eu poderia aqui falar 20 tópicos de como você pode conseguir ser uma pessoa que teme a Deus. Mas existe uma básica e uma máxima na palavra de Deus, que quando nós lemos quase por todos os lados, nós conseguimos ver o que é ser um temente a Deus, o que é temer a Deus, e nós podemos fazer parte dessa família de Cristo e sermos esse filho de Deus. É a obediência a Deus, a sua vontade, através do quê? Da palavra de Deus. Não tem como nós sermos obedientes a Deus do vento, do léu, aconteceu e caiu. Isso aconteceu com Abraão, isso aconteceu com esses homens no passado, que eles não tinham esse acesso como nós temos hoje. Hoje nós temos o acesso da palavra de Deus. E um conceito importante aqui é de nós olharmos que nós temos que estar do lado certo. Um filho servir dentro da família e respeitar o seu pai, porque é muito melhor nós estarmos do lado da compaixão, do amor de um pai, do que nós estarmos do lado da correção. Quando chegava o momento da correção de um pai e de uma mãe, era um momento de tensão dentro do lar, quando isso acontecia. Quando era um momento de ser chamado a atenção, não era um momento fácil para o filho. Hoje, nós adultos, nós olhamos para aquele momento e nós sabemos que muitas das coisas que fizemos eram coisas que precisavam ser corrigidas, porque nós éramos infantis, nós éramos imaturos e precisávamos daquela correção. E falando aqui não é de um pai abusador, nós estamos falando de um pai justo. Deus é um pai justo, que põe a sua correção e o seu julgamento justo. E um conceito importante, então, que nós temos que ter, para nós aqui hoje, é de que nós somos filhos de Deus. E agora, entre falarmos que nós somos filhos de Deus e vivermos isso em nossas vidas, são coisas completamente diferentes. Hoje, à medida que eu cresci, eu comecei a aprender que nem todo mundo que falava que era filho de Deus, sentia esse pai da maneira como deve ser sentida. Nem todo mundo que diz, eu sou filho de Deus, realmente ele é filho de Deus. Realmente ele se considera como um filho de Deus. Ele vai aprendendo no seu decorrer, essa colocação parece que já está embrenhada nele, isso sai da boca dele, mas ele no seu coração não tem. Então, são coisas completamente diferentes eu dizer que eu sou filho de Deus e eu ser um filho de Deus realmente e experimentar. E quando eu olhei para esse texto aqui, me veio à mente um texto do Novo Testamento,
muito interessante, porque geralmente o que acontece é quando você vai para o Novo Testamento, você vê Jesus, você vê os discípulos, você vê os homens de Deus, Paulo mesmo, citando o quê? O Antigo Testamento. Você pode ver, muitas das coisas que estão sendo faladas, ou quase tudo ali, tem base no Antigo Testamento. Agora eu quero fazer o contrário, eu quero pegar o Antigo Testamento e mostrar alguma coisa rapidamente no Novo Testamento, para nós sairmos daqui com um exemplo, e que eu considero um exemplo. Quando eu li esse texto eu falei, olha aqui para nós uma lição de como nós devemos nos comportar como filhos de Deus, para obtermos isso de Deus, que é a parábola do filho pródigo em Lucas 15. Para prestar atenção na prática, porque aquilo é uma parábola. Jesus traz uma história, porque ali os religiosos, eles não têm compaixão nem dos seus próprios irmãos conterrâneos. E Jesus então vai trazer essa parábola para ensinar uma lição aqui, na prática. E essa parábola, ela trata do quê? Você lembra da parábola do filho pródigo? Ela trata de um pai, e ela trata de 2 filhos. E esse pai que tinha esses 2 filhos, ele amava esses 2 filhos na parábola. E tudo que o pai tinha era de quem? Dos 2 filhos. Quando nós olhamos para a parábola, o que é que as pessoas geralmente chamam a atenção das pessoas na parábola? O filho pródigo, que é o título da parábola. Mas se você perceber no texto do título, no texto e não no título, você vai entender que a parábola fala mais do filho mais velho do que o filho mais novo. Dar-nos mais referências na atitude do filho mais velho, até para com o filho mais novo, e às vezes a gente se concentra numa parte da história. Veja que o filho mais novo, se você se lembrar dessa história, caminha comigo, está lá em Lucas no capítulo 15, você não precisa abrir, você conhece essa história, depois você consulta. O filho mais novo, ele era o quê? Presta atenção, se coloca como filho aqui e veja a condição desses 2 filhos para com o pai. Ele era descabeçado, concorda? Ele era ingrato, esse filho. Ele chega para o pai e ele pede a herança, fora da época para o pai. E quando ele pede naquela sociedade a herança para o seu pai, é a mesma coisa que ele desejasse que o pai já tivesse morrido. Demorou para morrer, porque eu queria ter a minha herança antes. E ele fazendo isso era exatamente diante da sociedade, porque a vizinhança, o povo daquela época, olhava para aquilo como se ele tivesse matado o pai dele. Porque ele cata uma herança que ele só teria direito depois da morte de seu pai. Mas seu pai, ele entrega a herança. Esse filho mais novo, ele não reconhece aquilo que ele tinha debaixo da onde? Da casa do pai. Esse filho não reconhece, ele é um filho. Nasceu desse pai, mas ele não reconhece que ele está debaixo desse pai e da autoridade desse pai. E aí a Bíblia diz, e na minha versão, que eu lembro de cabeça isso, que é, e ele saiu gastando tudo, na minha diz aquela palavra que muita gente nem sabe o que é, dissolutamente. E dissolutamente significa, gastou tudo de forma irresponsável. Até que chega um momento que ele fica absolutamente sem nada. Lembra dessa história? Ele fica sem nada, ele fica ali na estaca zero. Chega um momento que ele enfia a mão no bolso dele, ele tenta puxar alguma coisa, e ali não sei nem se capim saía naquela época do bolso dele. E ele fala, estou no zero, estou na estaca zero, e ali então naquele momento difícil, aquela situação difícil, o que acontece dele? Cai a ficha dele. E caindo a ficha dele, ele vê, poxa, eu era filho de um pai, eu tinha um pai, e ele também percebe, eu desperdicei essa oportunidade com meu pai. E então, no desespero daquele filho, o que ele pensa? Lá em Lucas 15, do versículo 18 em diante, ele diz assim, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e me direi, olha, imagina ele parado, sem nada, sem dinheiro, comendo bolota dos porcos, porque ele estava com tanta fome. E aí ele fala assim, e agora, o que eu vou fazer? E ali ele começou a pensar, para quem que eu vou correr? Olha a imagem do ser humano, olha a imagem de quem nós somos, olha a imagem desse filho.
ele já começa a bolar na cabeça tudo que ele vai dizer para o pai. Eu vou até o pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aqui. E a palavra empregado, se você olhar, é aquilo que eu digo, na nossa versão, às vezes está servo, empregado, e a gente não entende o que era o peso na época. Mas o empregado que ele usa aqui é o último da cadeia de empregado. Porque você tinha um empregado que era parte da família, que comia quase na mesa da família. Não é essa a palavra que ele usa. Ele tinha um empregado que era aquele que nasceu ali na casa, mas ele tinha o lugarzinho dele ali, mas dentro da comunidade, ou da onde o pai tinha ali as coisas dele, onde a fazenda acontecia. Agora existia um outro empregado, que era um empregado assalariado ou contratado, que é o caso desse aqui, que é aquele que morava na vizinhança, em outros lugares, e ele fala assim: puxa, se eu for esse empregado, ele não está querendo, ele não está almejando ser o que mora ali na casa do pai, ele não está almejando ser aquele que está dentro, não, eu quero ser aquele que o pai contrata para, de repente, numa época que fizer ali, tem que fazer um arado, tem que fazer a colheita, então é esse filho, e ele fala assim: olha, se eu for esse que mora lá na vizinhança, e alguns estudiosos acreditam que ele fazendo isso, a ideia dele era: quem sabe eu vou de pouco a pouco recuperando o dinheiro do meu pai, e eu volto até a dignidade, o respeito dele, e eu volto também até a dignidade da sociedade, porque a sociedade não respeitaria ele mais, pelo que ele fez. Ele quebrou um choque cultural ali. E ele fala assim, como filho: não, eu vou para esse meu pai, e eu vou falar isso. Aqui, se você prestar atenção, quando ele chega então diante do pai, pensando nisso aqui, ele chega sabendo que o seu pai era o quê? Seu pai era bom, seu pai era um homem bondoso. Ele sabia que ele não valorizou o pai. Olha esse filho, mas esse pai era bom. Ele fez aquilo com o pai, mas o pai na cabeça dele: eu posso correr com meu pai, porque de algum jeito eu vou sair em algum benefício desse pai. O mundo hoje, até no meio de cristãos, são exatamente desse jeito. Eles sabem que Deus é bom, mas eles estão distanciados de Deus. Quando eles chegam para Deus para pedir alguma coisa para Deus, eles pedem para Deus, mas com o pé atrás. Eles pedem para Deus, mas ele aqui vai, ao decorrer do tempo, criando uma convicção em Deus, à medida que ele vai vendo a atitude de Deus. A nossa vida espiritual com Deus é exatamente essa: à medida que nós caminhamos com Deus, nós vamos vendo o poder de Deus e nós vamos ganhando, exatamente como Paulo ele diz, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo, nós vamos ganhando isso na nossa vida. E aí então ele vai, e esse filho, quando ele vai chegar para o pai, esse filho mais novo, ele vai ser surpreendido quando ele volta para casa. Porque ele sabe que pelo menos o pai dele não vai mandar ele embora sem nada, de mãos vazias. E esse filho então vai ser surpreendido. Esse filho então ele chega e ele vai descobrir na prática quem era o seu pai. Lá em Lucas 15, na continuação do verso 20 ao 23, diz: a seguir, ele levantou-se e foi para a casa do pai, e estando ainda longe, o pai dele vê ele, e cheio de compaixão, olha Deus, agora se coloca como esse filho, diz que esse pai olha, e o pai corre para o filho, e o abraçou e o beijou. Entende a maturidade que Davi está tentando mostrar para a gente, quando ele fala, porque ele vai falar da grandeza de Deus, ele quer mostrar um pai, que ele sabe quem é o filho que teme a ele. E esse pai é um pai amoroso, é um pai gracioso. E ele olha então para o seu filho e corre. No verso 21 do capítulo 15 de Lucas diz: e o filho disse exatamente aquilo que ele tinha planejado, que é: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ele faz exatamente o que tinha pensado, mas o pai diz para ele assim, para os servos assim: servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. O pai então coloca uma vestimenta que o identifica como filho. O pai coloca um anel no dedo, que é a marca de quem ele era dentro daquela casa, dentro daquela estrutura, daquela família, e coloca calçados nos seus pés. Os servos não usavam esses tipos de calçados. Ele aqui coloca sandálias, que são as sandálias que os filhos usam dentro de casa. Culturalmente existe muita coisa acontecendo aqui. Ele diz: traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa, comemorar. E aí vem uma célebre frase que todos nós conhecemos só de falar, que é exatamente Lucas no capítulo 15, versos 24, que diz: pois o meu filho estava
morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Vê que os servos, essas pessoas que veem o filho, essa é a atitude. E que é a melhor pintura de quando nós falamos para o Pai, essa pintura da graça de Deus, quem é esse Deus Pai, como é que Ele age. O filho corre para tentar, de uma certa forma, resgatar a sua identidade. Os estudiosos acreditam que ele falou, eu vou ser um menor ali, e quem sabe eu juntando esse dinheiro, eu consigo devolver uma parte do dinheiro para o pai, e eu consigo ali mudar essa história da minha vida. Mas o pai, ele se antecipa a esse filho. O pai chega primeiro que ele. O pai não deixa praticamente ele tomar nenhuma atitude. O pai toma uma atitude por ele, porque essa é a graça de Deus. A graça de Deus é quando Deus sabe que aquilo que nós vamos fazer é insuficiente para pagar a dívida da gente. E que somente através do amor dele, dessa bondade de Deus que nós falamos isso, cantamos isso hoje, é que nós conseguimos. Então, não são por obras que nós fazemos, mas é fazendo a obra de Deus, é servindo a Deus, obedecendo a sua vontade, que nós conseguimos. E aqui, qual é a lição que a gente tira nesse primeiro filho aqui? Esse filho pode ser visto nitidamente aqui no Salmo 103, no Salmo de Davi. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso, misericordioso, Ele é compassivo para aqueles que o temem. Esse filho mais novo, ele reconhece qual é a sua condição. Estou dando estou dando o Sermão do Monte, e no Sermão do Monte eu agora entrei em pobres de espírito. O que não é ser pobre de espírito foi o que eu falei essa semana. Para nós já eliminarmos algumas coisas que ficam ali atrapalhando o nosso entendimento. E aqui nós podemos ver esse rapaz, pobre em espírito agora, sendo surpreendido pela graça de Deus. Ser pobre em espírito é ser surpreendido pela graça de Deus. Porque eu me coloco na posição de que eu entendo que tudo que eu venho a fazer eu não consigo fazer. Isso é graça, isso é de Deus, de um Pai misericordioso. Esse jovem, ele é abraçado pela graça do pai. O pai vem aqui com seus braços abertos. Já o filho mais velho, você também conhece a história, e talvez é o que não é muito falado, a gente só fica meio com raiva dele, porque ele não recebe o irmão muito bem, mas há muito mais coisas que esse filho não faz, e essa é a mensagem de Jesus aqui, ele quer ensinar. Porque gente perdida, gente gastando herança, gente fazendo isso, Jesus estava cheio na época dele, e nós estamos cheios na nossa época também. Agora, pessoas que se colocam como filhos de Deus, pessoas que têm a responsabilidade com a igreja, a responsabilidade de ser luz na terra, responsabilidade de ser sal na terra e não são, é exatamente isso que Jesus está querendo ensinar aqui, para esses líderes religiosos aqui. Já o filho mais velho, que parece até então o certinho, porque está ali junto com o pai, não pediu herança nenhuma para o pai, tem também seus problemas, e eu digo, ele tem problemas mais sérios para mim do que o filho mais novo. Por quê? Porque a sua atitude, olha, veja só, ele era o quê da casa, esse filho, o mais velho? Ele era o primogênito. E o que um primogênito tinha? Muitos direitos dentro de uma casa. Primeiro, que ele tinha direito no caso ali deles serem dois, ele tinha direito a 2/3 da herança. Então, quando iria dividir a herança, ele receberia a parte em dobro dessa herança. E ele também tem a postura dentro da casa, naquela cultura, como um mediador. E Jesus aqui, ele não tece comentário nenhum da atitude desse filho no início do problema. Qual é o início do problema? O filho mais novo chega para o pai e pede o quê? A herança. Qual é a atitude do filho mais velho que está sendo preparado para tomar a casa, ou cuidar da casa, cuidar da mãe, ou cuidar de tudo que o pai tem? Que é o filho mais velho que tem essa responsabilidade. É de gerir tudo isso. E o que esse filho faz? Ele tem uma atitude praticamente pior que a do outro. E aqui, olha o que acontece, a relação na festa aqui. Quando esse filho, ele mostra a primeira coisa, ele não tem, a primeira coisa que ele demonstra é que para ele, naquela casa, ele não tem irmão. O irmão dele é mais como um concorrente para ele na sua relação.
Então o irmão dele, primeiramente é o concorrente. Quando ele chega, ele diz assim, e diz, né, a palavra de Deus em Lucas 15, 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Olha o que o pai tem que fazer, o pai tem que sair e falar com o filho mais velho, olha, ô filho, vamos lá, teu irmão chegou, o que você está fazendo? E no verso 30, esse filho aqui, no verso 28 vai dizer que esse filho mais velho aqui, então ele se ira e não quis entrar. E no verso 30 diz que ele chega para o pai e ele disse assim para o pai, mas quando esse seu filho, pai, quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o dinheiro com as prostitutas, o senhor comemora matando um bezerro? Ele fala, pai, esse seu filho não é meu irmão. Eu não estou falando do meu irmão, eu estou falando do seu filho. Olha a forma com que ele trata esse pai. E mostra também, não só a relação dele com o irmão, o que ele tinha como imagem do seu irmão. Ele mostra também a concepção dele, que ele não tinha pai. Você percebeu isso? Que ele não tem pai. Esse irmão mais velho, ele tem um patrão. Todo tempo ele teve um patrão, ele não tem um pai. Perceba no que ele diz aqui em Lucas 15, 29, a primeira parte. Ele respondeu para o seu pai assim, olha, todos esses anos, eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Ele se via como nessa relação? Ele se via como um servo e como um escravo, ele não se via como filho. E sendo assim, eu concordo plenamente, ele era mesmo obediente, mas ele era obediente como servo. Ele não era obediente na relação como filho aqui. Era uma relação como se fosse de patrão e empregado. Um relacionamento de empregado e patrão é muito diferente de um relacionamento de pai com filho. Concorda comigo? Você tem um relacionamento de pai e filho é uma coisa. Você tem um relacionamento de patrão e empregado é outra. O relacionamento de patrão e empregado é bem diferente e mostra aqui nessa relação, porque o verso 29 diz, na parte B, diz, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Olha o que Jesus está mostrando aqui quando ele diz isso. Eu concordo com toda a razão com o que esse filho mais velho ele diz. Realmente ele não tinha direito a nenhum cabrito para festejar na condição que ele se encontrava. Porque ninguém chega para um dono de uma empresa e pede como se ele fosse filho. Ninguém chega para o dono da empresa, ele não vai chegar para o dono da empresa, para o patrão dele, ao qual ele é escravo, e ele vai falar para ele, olha só, eu vou catar um cabrito, eu vou catar um bezerro aqui, e eu vou fazer uma festa para os meus amigos. Isso daqui, na nossa condição hoje, seria o quê? Roubo. Nós estaríamos usurpando do nosso patrão, mas no coração dele era exatamente isso como ele se enxergava. Pois essa é a relação dele para com o pai. E Lucas 15 vai terminar com 2 versículos chaves dizendo assim, e disse o pai, olha o que o pai abre os olhos do filho com a maturidade dele, o amor que ele tem por esses 2 filhos, ele diz assim, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é teu. Tudo que ele tinha como filho, ele tinha direito. Ele poderia ter pego o cabrito, pego um bezerro, ele poderia ter chamado os amigos, ele poderia ter dado uma festa, porque é dele, ele é filho. Ele não é funcionário. E o verso 32 diz, mas nós, o pai diz, mas nós, eu e você, meu filho, tínhamos que comemorar e nos alegrar com o seu irmão. Nós temos um relacionamento aqui dentro dessa casa. E esse que você está bravo, que você está falando, ele não é qualquer um, ele é o seu irmão. E ainda termina no verso 32 dizendo, porque, novamente, ele diz aquilo que ele diz para os empregados, porque o seu irmão estava morto, só que agora ele diz para o filho que deveria ter a responsabilidade junto com ele. Seu irmão estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e ele foi achado. E ele diz o seu irmão. Ele não diz assim, o meu filho, como ele disse para o empregado, ele diz para o servo, o meu filho estava morto e voltou à vida. Agora ele diz, o seu irmão estava morto e voltou à vida. Agora, olha uma coisa aqui. Os funcionários, eu até conversava com o Marcos outro dia, os funcionários desse homem aqui, eles demonstram ser mais obedientes do que os 2 filhos. Os funcionários aqui, eles têm muito mais respeito pelo pai bom, que ele é para os filhos, e pelo patrão bom que ele é para eles. E tudo que os funcionários fazem
é bom. E os filhos não conseguem desenvolver esse mesmo relacionamento para com o pai aqui. Traz isso para hoje. Esse é o meu desafio para nós nessa noite. Pegando esse Salmo de Davi 103:13, que o Senhor é como um pai para com seus filhos. E Ele é como Deus, né, para aqueles que o temem, para os filhos que o temem. E pega também o verso de Paulo em Efésios 4:6, que diz: Ele é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. E se coloca nessa situação e olha para a nossa vida, para a sua vida e para a minha vida, ouvindo esse Pai falando no nosso ouvido, como filhos que nós somos, qual tem sido o nosso relacionamento para com Deus? Será que de alguma forma, em algum momento, em alguma coisa, quando nós chegamos na nossa relação com Deus, porque se nós estamos incluídos nessa parte, que Deus, Ele é como um pai que se compadece dos filhos, e Ele faz isso para aqueles que o temem, eu me considero uma pessoa que teme a Deus. Você se considera uma pessoa que teme a Deus? Você se considera uma pessoa que serve a Deus? Dentro dessa relação, então, olhando para a segunda parte do verso de Davi, do Salmo 13, como é esse meu comportamento, nesse temor que eu tenho a Deus, nesse relacionamento? Será que eu estou me parecendo com o filho mais novo? Que ora esbanjo, mas eu tomo uma boa decisão e eu volto para o Pai, e eu bolo os meus sistemas para chegar diante de Deus, e esse Pai, Deus, Ele me recebe com esse amor, com esse carinho? Ou será que eu sou o filho mais velho? Talvez porque eu já nasci na religião cristã, porque eu já estou na igreja há muito tempo, talvez porque eu canto, eu sei tocar, porque eu estou na igreja, ou porque eu sei pregar, ou porque eu conheço a palavra de Deus. Qual é o meu relacionamento com Deus? Irmãos, isso é tão sério, porque Jesus vai falar isso no Sermão do Monte várias vezes, em todos os capítulos que nós vamos trabalhar do Sermão do Monte, sobre o Pai. Na oração ele vai ensinar como é que nós devemos orar como filhos para o Pai. Como deve ser o nosso relacionamento quando a gente bate ali na porta, né, do estranho ali para pedir. Ele diz assim: o Pai de vocês que está no céu, ele não vai, você vai pedir pão, ele vai te dar pedra. Você vai pedir peixe, ele vai te dar cobra. Ele não faz. Como é? Porque é isso que faz da gente, é isso que é a minha luta diária, irmãos. Quando eu chego diante de Deus, muitas vezes para fazer pedidos de oração, quando eu chego diante de Deus para pedir ao Senhor orientação na sua palavra, quando eu peço a Deus orientação para a minha vida, no meu dia a dia, como marido, como pai, como filho, como um ser humano na sociedade, como o meu relacionamento com esse Deus, meu Pai, como ser humano que é filho natural e como ser humano que é filho espiritual de Deus também. Qual é o meu relacionamento por Deus? Porque quando eu entendo isso, eu começo a abrir no meu mundo espiritual, na minha vida espiritual, um outro caminho que eu nunca tinha imaginando na minha vida. Porque isso é maturidade e consciência. Lembra do filho de 6 anos? Lembra de você quando você tinha 12 anos? Estava perfeito? Lembra de você com 20 anos de idade? Lembra de você com 26, 30, hoje na sua idade, com a qual que você tiver? Qual é a tua condição hoje? O que você aprendeu nessa vida como filho? E que talvez, se você é pai, você passa para os seus filhos. Se você é mãe, você passa para os seus filhos. Agora, olha para a nossa condição para com Deus, como é o nosso comportamento diante de Deus? Como é que nós nos achegamos a Deus em todas as esferas da nossa vida? Eu faço parte dessa família de Deus, a qual Paulo diz que é esse corpo, onde nós temos um Deus que Ele é Pai de todos, que está em todos, que é sobre todos, está no meio de todos, que permeia todos. Como tem sido a nossa vida? Porque isso influencia, irmãos, a nossa forma de ler a palavra de Deus. Porque se eu leio para o meu pai, se eu tenho essa condição, eu não vou me parecer nem com o filho mais novo, nem com o filho mais velho, eu vou ser melhor que eles. Se eu sou um filho e eu reconheço o valor desse meu pai, eu me coloco diante dele com esse temor e esse respeito, e eu vou fazer de tudo para ser exatamente o que Paulo diz, parte desse corpo, e fazer a diferença para o mundo. E essas perguntas, elas são cruciais para a nossa vida,
e para a nossa comunhão com Deus em tudo o que nós fazemos. Porque nós temos um Pai que Ele é, sem sombra de dúvida alguma, bondoso, compassivo, misericordioso, cheio de benignidade para os seus filhos. Cuida de nós nas nossas necessidades, quer ouvir as nossas orações, está preocupado conosco e da maioria das vezes é Ele quem corre primeiro para nós. Aliás, Ele já fez isso desde o princípio. Desde a fundação do mundo, Ele já preparou algo para que a gente não fique órfão, jogado. Ele já preparou uma maneira para nós estarmos em contato com Ele. Então, para isso a gente já tem que ser muito agradecido, porque não existe uma herança maior que essa na nossa vida, no nosso mundo que nós temos. Nem um dinheiro que você tem. Agora, essa consciência de nós sermos esse filho, me faz sim olhar para você como meu irmão. Me faz olhar para você, não com os olhos do filho mais velho, e nem com os olhos do filho mais novo, que nem toca no nome do seu irmão e nem se importa com a herança dele. Me dá minha parte e deixa eu seguir minha vida. Nos faz ser filhos diferentes, mais parecidos com esse pai que a gente tem. É exatamente isso que Deus quer de nós, e é exatamente isso que Davi, quando ele fala esse salmo aqui. O Salmo 103, no verso 13, que ele mostra essa comparação para nós, tão rica e tão linda. E aqui eu encerro, com esse amor e com esse louvor que a minha mãe disse, com esse amor e com esse louvor a Deus, nessa lembrança como a Ariana disse, como o Edu disse, como nós cantamos. Porque quando Jesus ele vai fazer a sua oração e os discípulos pedem para Jesus, você pode ensinar a gente como orar? Você lembra como ele começa essa oração? Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós temos um Pai, nós não estamos órfãos, e nós precisamos prestar atenção nessa vida preciosa que nós temos em Deus. Fica de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de virmos até aqui e escutarmos da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, à medida que nós sentamos, a ganhar e adquirir maturidade, conforme nós vamos seguindo a nossa vida, Deus. Não importa a fase que nós estejamos hoje na nossa vida, uma coisa é certa, Deus. O Senhor tem olhado para nós como seus filhos, e o desejo de um pai que olha para o seu filho, independente da idade de cada um, Senhor. Eu olho para a minha casa, a diferença de idade dos 4 irmãos, por exemplo. E o Senhor olhou por todos eles e cuidou de todos eles, e meu pai também olhava por eles e cuidou de todos os filhos. E eu te peço, Senhor, da mesma forma, como Davi faz essa comparação, de um pai que nos é uma figura muito bem entendida na nossa memória, na nossa mente, que nós possamos olhar para o Senhor com a mesma relação, não termos o Senhor como um relacionamento de medo, um relacionamento que não tem uma relação com o Senhor, mas que tenhamos um relacionamento de amor, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento que quando nós falarmos a nossa oração, quando nós formos para a nossa casa hoje, nós chegarmos à noite, formos fazendo a nossa oração para dormir, nós possamos orar, meu paizinho, Abba Pai, meu paizinho. E nós orando assim para Deus, nós teremos uma visão completamente diferente do nosso relacionamento. Porque o Senhor, quando olhou para essa humanidade toda caída, o Senhor entrega o seu próprio Filho em favor de nós. E o nosso irmão Jesus, ele se torna um de nós. O nosso irmão mais velho, mas o mais velho que mostra a diferença do que é ser um verdadeiro irmão. E assim nos torna co-herdeiros dessa graça. Se nós temos um bom pai, nós temos um bom irmão. E se nós temos um bom irmão, nós temos vários irmãos que fazem parte dessa família, Deus. Me faz olhar para os meus irmãos de uma forma diferente. E me faz sentir interesse pela Tua palavra, Deus. E que o Senhor nos ajude, Deus, como igreja. E que o Senhor nos ajude nos nossos pedidos de oração, nas nossas lutas diárias, para entendermos a Sua palavra mais e mais, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por esse culto. Te agradeço pelo louvor, por cada palavra, por cada vida que veio aqui contribuir como meus irmãos em Cristo.
pôr um pouquinho mais, Deus, na minha vida, Deus. Por colocar, Senhor, não tirar da herança, eles acrescentaram hoje um pouquinho mais na minha herança, Deus. E que eu possa ser grato a isso, porque é juntos que nós crescemos nesse corpo. No nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém.